Uou, 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 gente, você já viu a parte 1 do asfalto super realista, onde eu mostro como colocar a faixa de pedestres e tudo mais, né? Esse é o vídeo a parte 2. Se você não assistiu ainda, então clica aqui em algum lugar, talvez na descrição desse vídeo ou aparecer aqui a parte 1, para você não pode continuar sem ver a parte 1, tá? Porque o que a gente vai apresentar aqui agora, a gente que diz eu e os meus óculos, nós vamos apresentar agora os detalhes sórdidos de uma textura realista para você fazer as suas ruas, asfalto, cenas externas e fachadas. Nós vamos colocar poças de água, vamos colocar freadas de carro, imperfeições, um pouco de caos nessa textura para tornar ela excepcionalmente realista. Vamos à aula então, a parte 2 do nosso vídeo de asfalto. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode adicionar mais faixas, porque a gente tem as faixas de pedestre, né? Mas a gente também tem faixas amarelas que podem ter na rua, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aqui, ó. Vamos compartilhar aqui, ó. Vamos dizer que eu quero faixas amarelas. Aqui, ó. Vou criar box também, tá? Vamos criar uma faixinha aqui, vamos dizer que é o seguinte. Mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. Beleza? Uma faixinha desse tamanho aqui, ó. Legal. O que ela tem aqui? Ela tem quanto? Sei lá, 8 centímetros, né? Ela tem 2 metros, tudo bem. E de altura também, pode ser os mesmos 40 lá, tudo certo, tá? Então, vamos dizer que aqui no meio da nossa faixa, tá? Que é aqui, a gente vai colocar, então, essa faixa aqui, tá? E eu vou copiar ela também, eu quero colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela em cópia, tá? Beleza? Vamos separar elas. Deixar ela aqui assim, tá? E copiar ela pra cá também, ó. Aqui, beleza? Vou colocar mais uma. Ó. Legal, a gente tem essa faixa aqui. Só acho que elas não estão centralizadas, então vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou dar um attach nisso aqui, ó, converter para polígono. Tá? Vou dar um attach nisso. Beleza? E eu quero pegar esse cara aqui, ó, e dar um align no asfalto, beleza? Só que eu não quero alinhar em todas elas. Eu só quero só no Y. Ó, ele centralizou ali, tá vendo? Ó, Y, tira e coloca. Vamos ver aqui, ó. Y, ok. Então ele centralizou agora assim no nosso asfalto, tá? Fora isso, gente, eu vou aproveitar essa mesma faixinha que tem aqui, ó, e vou copiar ela pra cá, ó. Copiar não dá, né? Vou pegar aqui como face. Eu vou dar um detach nela aqui. Vamos lá, vamos fazer... Não tem problema. Vou copiar assim agora. Só deixa eu centralizar aqui o ISO, o pivô, né? Ah, beleza, ok. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero que esse cara aqui fique alinhado aqui assim, ó. Tá? Eu vou vir aqui e fazer ele ficar até o final da rua aqui. Fechou? Só pra gente delimitar a nossa rua, eu vou colocar essa faixinha aqui também. Copiar. Vir aqui. Esticar até o final. Fechou? Quero agora pegar essas duas faixas aqui e copiar elas aqui pra baixo também. Fechou? Então a gente tem aqui, ó, agora, ó, as faixas brancas e as faixas amarelas. E falta só dar um attach aqui pra ficar tudo junto, né? Ó, attach, beleza. Então a gente tem aqui as faixas amarelas. E como é que vai funcionar isso agora? Primeira coisa que eu vou fazer já, você já sabe, eu clico nesse negócio amarelo aqui com o botão direito, Object Properties, e não quero que ele seja renderizável, beleza? Se eu fizer um preview de render, obviamente não vai acontecer nada, a gente não vai ver isso que a gente acabou de criar. Mas a mágica acontece lá nos materiais. Legal, né, gente? Isso aqui você já aprendeu a fazer, a faixa branca. Como é que a gente vai agora adicionar a faixa amarela? Para isso, gente, olha que legal. Eu vou até dar uma ampliada aqui agora. Eu vou criar um material, não um material. Eu vou criar um mapa de composite. Ele vai fazer uma composição de layers com as texturas. Você vai ver como é muito fácil, não precisa se assustar, tá? Eu clico o botão direito aqui, venho em mapas, geral, e tem o composite aqui, gente. O composite, como é que ele funciona? Ó, ele tem layers aqui, tá vendo? Ó?
e ele vem por default só um layer, tá vendo? Ó, se a gente olhar aqui, ó, layer 1, máscara 1. O que eu quero fazer? Eu quero criar mais um layer. Ó. Tenho 2 layers, porque eu quero um layer para faixa branca e um layer para faixa amarela. Fechou? Entendido, né? Agora eu vou pegar aqui ó, no diffuse desse cara aqui, vou trazer para cá. Eu vou tirar o diffuse. Beleza? O diffuse está sem textura nenhuma. Vamos lá no render, só para vocês... Eu vou fazendo assim, ó, devagarinho para você entender tudo que eu estou fazendo. Ó. Tirei. A gente não tem mais textura, mas a gente tem ainda ó, os reflexos e os bumps. Olha que legal. Assim a gente consegue ver bem que tem um bump e os reflexos, ok? Agora como é que a gente faz com o mapa que a gente tem aqui, que a gente está criando de composites, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó. No layer 1, tá tudo certo. Eu quero que realmente seja o meu asfalto, tá? E agora eu venho aqui, ó, no composite e boto ele no diffuse. O que vai mudar no nosso render? Nada por enquanto, ele vai continuar funcionando. Só que nesse layer 2 eu quero adicionar uma faixa amarela. E como é que eu vou fazer uma faixa amarela? Eu vou copiar esses caras aqui, tá? E vou criar uma faixa amarela. Como é que eu vou fazer uma faixa amarela? Ora, se antes a gente tinha uma faixa branca aqui nesse mapa, eu quero deixar ele amarelo. Para deixar ele amarelo, eu posso vir aqui, mapas, corona e criar um color correct para ele. Delete isso aqui, ó. E vou ligar ele no input e ele no inside color. Beleza, então ele tá branco hoje, não tá? Mas dentro do corona color correct tem um negócio que é legal que chama aqui, ó, tint. E nesse tint eu vou só colocar o amarelo, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá pintando um layer amarelo nesse inside color, tá? Foi isso que ele fez. Tanto que se eu tirar agora aqui, ó, e colocar ele no nosso layer 1, olha o que vai acontecer quando a gente fizer um render. A nossa faixa ficou amarela, beleza? Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero colocar esse aqui no layer 1 e esse no layer 2, gente. E o que tá acontecendo? Na verdade, eles estão... Esse corona distance, lembra que a gente adicionou faixa de pedestre? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dar um nome para essas faixas amarelas. Aqui, ó, faixas amarelas. Beleza? E lá no material, nesse corona distance está a faixa de pedestre. Nesse da faixa amarela, a gente vem no corona distance e tira a faixa de pedestre e adiciona a faixa amarela. Fechou? Então a gente tem um corona distance com a faixa de pedestre, um corona distance com o amarelo na faixa amarela. Fechou? E daí agora a gente precisa ver o composite, porque se eu fizer um render, você vai ver que ele só vai pegar um deles. E a gente precisa somar os dois aqui na composição. E como é que a gente faz isso? A gente tem que tirar isso aqui do normal, tá? Então se a gente for ver o composite, a gente tá aqui, ó, normal e normal, tá? O que eu vou fazer nesse layer 2 aqui, ó, que é o da faixa de pedestres, vai ser vir aqui onde tá normal. Você já mexeu no Photoshop, que você coloca vários layers lá e dá pra usar o screen, o lighten e tal, né? O que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Colocar em lighten. Por que ele vai pegar? Ele vai pegar desse layer aqui, ó. Vai pegar tudo que for mais claro e vai somar ao layer de baixo, que tá normal. O que ele vai acontecer então? O asfalto, que é o mais escuro, que tem a mesma cor, tudo, não vai mudar nada. O que vai mudar é onde o asfalto era escuro e agora veio essa camada amarela que é mais clara e vai somar. Olha só que legal. Quando a gente vier aqui dar um render, preview, a gente tem elas. Esqueci de atachar uns caras aqui, ó. Até vou fazer isso agora. Para não... Esse aqui ficou fora, tá vendo? Eu venho aqui, dou um attach naquele cara que ficou faltando. Fechou. Agora vamos lá. Vou abrir de novo meu render interativo. E tá aqui, ó. Temos agora o nosso exato distribuição da faixa amarela. O que é faixa amarela e o que é faixa branca. Só que aqui ainda não está acontecendo aquele lance do bump e das coisas que também deveriam acontecer. Então agora, o que a gente vai ter que fazer? Vir aqui no nosso editor de materiais. Eu vou até abrir agora para ele ficar completaço. E a mesma coisa que a gente fez aqui na composição, a gente vai ter que fazer também no reflexo e no nosso bump, tá? E pra gente fazer isso, na verdade, é mais simples do que você pode imaginar. Por quê, gente? Porque o que a gente tem que fazer de verdade é adicionar as faixas amarelas ao nosso reflexo e ao nosso bump. Só que para o diffuse a gente teve que usar tipo amarelo, né? Porque é a cor da faixa.
Mas pro reflexo e pro bump, na verdade, é uma faixa pintada igual às outras. Então, de verdade, o que a gente tem que fazer aqui, o que é? É vir aqui nesse Corona Distance, que a gente só tem a faixa de pedestres, e adicionar as faixas amarelas, certo? E no nosso bump, também no Corona Distance, adicionar as faixas amarelas. E pronto, está feito. Porque agora a gente tem todas as faixas com reflexo e com bump igual o reflexo e bump de faixas. Agora quando a gente vier aqui ver o preview, olha só, a gente vai ter a mesma configuração que a gente tinha de reflexo e de bump. Tá vendo? O mesmo que acontece ali está acontecendo nas outras faixas, ó. E a gente não precisa se preocupar em criar mapas amarelos para reflexo e para bump, porque isso não existe, né? Então olha só que legal. Então a gente acabou de adicionar então essas partes que a gente acabou de criar, tá? Vou ver até aqui a vista de topo pra gente ver. Óbvio que não é tão interessante quanto quando a gente olha em perspectiva, né? Mas a gente assim já consegue ter uma noção muito legal do material. A gente ainda vai fazer mais coisas nesse asfalto para ele ficar cada vez mais realista. Então vem comigo. O que a gente fez, ele tá muito limpinho, né? Eu gostaria de adicionar alguns elementos de sujeira nele, tá? E eu queria fazer isso dessa vez com um mapa mesmo, um JPEG, tá? Então eu separei aqui essa imagem de asfalto, que tem tipo umas freadas de carro e tal, que é nisso que eu tô interessado, tem umas manchas e tal, pra somar aqui nesse asfalto. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, gente. Primeira coisa é a gente trazer esse mapa que eu separei aqui pra dentro do Slate, né? Então a gente tem aqui já esse asfalto, tá aqui, né? A miniatura dele. E a gente vai fazer o que, gente? Lembra que a gente adicionou as faixas, né? Brancas, amarelas ao nosso asfalto através desse composite aqui, né? E a gente fez dois layers, um layer normal, que é o layer de baixo, que é o layer asfalto, e no composite a gente criou mais um layer em cima, e esse layer está em lighting. E o lighting faz o quê? Ele pega o mapa que a gente criou nesse layer e pega só as partes claras dele e adiciona ao mapa de baixo. Então as faixas foram adicionadas ao nosso asfalto. Agora, diferente de adicionar as partes claras, eu quero adicionar as partes escuras desse asfalto. Só que eu não quero colocar ele desse jeito, porque antes eu preciso dar uma editadinha nele para pegar realmente só as faixas, tá? Ou tentar pegar só as faixas. E para isso eu vou criar um Corona Color Correct aqui, ó. Pegar em Maps, Corona Color Correct. Vou colocar isso aqui no Input. E vou ajustar isso aqui, a primeira coisa, tá? Então, para deixar isso aqui tudo mais claro, eu vou começar, por exemplo, de Brightness, que é o preview, tá? Ó, ele já quase que tá como eu quero, né? Mas de repente eu queria trazer mais contraste, então eu vou vir aqui, contraste 2, 3, 4, 5 e talvez diminuir o Brightness aqui, ó, 0,8, 0,7. Legal, tá vendo? A gente já tá vendo aqui, ó, um pouco das manchas que a gente quer, mas também tem as freadas e tal, né? Então é isso aqui que eu quero adicionar naquele layer. Então eu vou vir aqui no Composite, que a gente tem dois layers, e vou criar mais um layer, o Layer 3. E vou ligar esse cara aqui agora no Layer 3. E ele não pode ficar em normal, porque se ficar em normal ele vai cobrir todos eles. Eu vou mostrar pra você, ó, vai ficar tudo branco, ó. Porque ele tá pegando realmente esse layer e usando ele no modo normal. Eu quero acrescentar ele em cima. Só que para acrescentar em Lighten, vou mostrar aqui para você entender. O Lighten, o que ele vai? Ele vai pegar todas as partes claras. Ou seja, não vai mudar nada, porque é tudo tão claro que adicionou tudo em cima, né? É como se tivesse pintado tudo de faixa branca. Então qual que eu uso aqui, ó? Eu vou tentar usar o Multiply, que eu acho que é o que mais vai ficar decente aqui, ó. Pronto. O Multiply, ele adiciona as partes escuras, tá? Apesar de estar bem discreto aqui, elas estão aqui, ó. Eu quero mostrar para você como é que a gente pode evidenciar isso, tá? Ó, a primeira coisa, talvez seria editando um pouco mais esse Corona Color Correct aqui, para deixar, de repente, ó, menos brilho, 0,5. Tá vendo? O gama talvez aqui, ó, 0,8. Ele vai deixar mais contrastado. Daí eu posso aumentar um pouco mais aqui, sim, 0,6. Tá? Eu acho que agora talvez vai dar para ver um pouco melhor. Vamos ver. Eu vou ver de vista de topo, que daí não tem interferência do reflexo. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
Tá aqui, ó. Tá saindo sim as freadas. Mas é que ela tá numa escala muito pequena e a gente não tá conseguindo ver isso. Eu vou mostrar isso pra você. Se eu pegar agora o mapa que eu quero, que é esse mapa de mancha, e eu quero ver ele aqui no meu asfalto, como é que ele tá, você sempre pode vir aqui nesse ícone aqui, ó, Show Shaded Material in Viewport, com qualquer mapa que você queira, tá? Eu quero botar o Composite. Vou ver o Composite, ou seja, todos eles, mas só que não vai dar pra ver porque a gente sempre vai ver o primeiro layer, tá vendo? Se eu quiser só o asfalto mesmo, que é esse mapa aqui, pronto, é o que tava. Mas como eu quero ver as manchas, eu clico nele aqui e venho aqui em Show Material. Beleza. Então olha só o que está acontecendo, gente. O mapeamento que a gente tem nessa estrada aqui, ó, o VW Map, ele foi feito aqui a 2 metros por 2 metros. Por quê? Porque a nossa textura de asfalto, aquele padrão, era de 2... A gente usou ele de 2 por 2 e ele mapeou tudo aqui por 2 por 2. Só que acontece que esse negócio aqui, ó, em 2 por 2 não ficou bom, ficou muito pequenininho. Como é que eu faço agora para mapear somente essa textura em cima do negócio que já está mapeado, sem mudar o mapeamento que já existia? Olha só, você sabe que para o Max entender aqui aonde a textura vai ficar, a gente usa o VW Map, né? Olha só que bacana, a gente pode criar um novo VW Map, vou te mostrar aqui, ó, com o VW Map, e ele simplesmente, como ele está aqui no topo, ele danificou esse, ele é como se esse de baixo não existisse, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele somente funcione com essa textura de freada aqui. Então olha que bacana, você vai entrar no VW Map, o novo que a gente adicionou, e olha que legal, aqui em Channel tem um negócio Map Channel, você pode botar 2 aqui, beleza? Olha o que a gente vai fazer agora lá na textura, você vai abrir a textura, e essa textura eu quero que no Map Channel dela seja 2. Olha que bacana, então agora a gente está dizendo o seguinte, ó, esse o VW Map aqui, ele só vai funcionar para aquela textura lá, porque são os dois que estão no Map 2, tá? E daí olha só o que a gente vai fazer. Vou selecionar isso aqui, pegar o gizmo aqui e eu posso mudar ele. E ele só tá mexendo naquela textura. Todo o asfalto que a gente tinha tá igual, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui 600 por 600. Como é que ficou? Eu posso dar um scale, na verdade. Eu posso vir aqui, ó. Pô, eu quero que fique essa faixa aqui rachada. Eu quero que fique mais ou menos no meio da estrada. Eu quero dar um scale assim, ó, para ficar mais condizente aqui com o que eu acho que pode ficar. Dar um scale ainda maior, trazer isso para cá. Ah, bacana, tá? Então eu trouxe essas freadas para cá, né? E o VW Map de baixo continua funcionando, ó, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer um preview de render, ó. Olha que bacana. O asfaltinho continua com o mesmo mapeamento. E essas manchas que foram adicionadas estão no novo VW Map, tá? Então se a gente for ver agora aqui ó, em perspectiva e tal, a gente tem as freadas adicionadas ao nosso asfalto, assim como também essa rachadura e tal, né? Claro que aqui é só um preview de render, então talvez não fique a melhor qualidade do mundo aqui agora, mas quando o render sair no final vai ficar legal, tá? Então a gente adicionou aqui, ó, essas freadas, essa rachadura. Inclusive as freadas ficaram em cima da faixa de pedestre, porque o mapeamento funciona em cima de tudo, ó. Legal, né, gente? Tem só mais uma coisa que eu quero fazer aqui, que é o seguinte, porque o asfalto ele tá com um certo reflexo, né? Um glossiness ali de reflexo. E eu queria dizer agora que aonde tem essas freadas eu quero menos reflexo, porque faz sentido, né? Se o asfalto tá novinho, tem mais reflexo. Onde foi feita uma freada de borracha em cima, por exemplo, ou tem manchas, tá mais velhinho e tal, a gente pode entender que tem menos reflexo, já tá mais gasto. Então como é que a gente pode fazer isso? O que eu preciso fazer é pegar esses dois mapas e copiar eles para cá, beleza? E no reflexo eu quero adicionar eles. Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou abrir aqui um pouco mais para ficar mais fácil de você ver. Eu vou criar aquele composite também, Maps, General, Composite. O que eu vou fazer? O reflexo que a gente já tinha vai ficar no Layer 1. Eu vou clicar aqui no Composite, vou criar mais um Layer, tá? Beleza? E daí no Layer 2, o que eu vou fazer? Primeiro, esse cara aqui eu vou colocar no Reflect Glossiness, né? E daí eu vou pegar esse reflexo e vou colocar ele em instância exatamente onde a gente tem aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu não sei porque que apareceu... Enfim, ele tá conectado aqui. Eu só queria que ele aparecesse com 2. Eu vou fazer de novo. Deu uma raiva aqui agora, ó.
General Composite. Beleza. Eu vou criar mais um layer. Tem 2 layers. No layer 1 vai isso aqui. No layer 2 vai isso aqui. Isso aqui vai no Reflect Glossiness. A gente só tem que lembrar de adicionar isso aqui no reflexo como Multiply, né? Para ele pegar as partes escuras e colocar aqui no reflexo. Fechou? Então a gente fez, na verdade, a gente fez a mesma coisa que a gente teria feito aqui, só que a gente adicionou aqui, beleza? Inclusive, se a gente quisesse, a gente não precisaria ter copiado ele. Eu vou mostrar para você que você não precisa copiar sempre, você pode só pegar o mesmo. Se a gente não vai mudar aquilo ali, a gente pode só ligar ele aqui também, ó. Então ele está usando o mesmo mapa, tanto para o reflexo quanto para o diffuse, beleza? Eu copiei ali porque talvez a gente teria que fazer alterações nesse mapa, mas se a gente não vai fazer, ele pode usar o mesmo, beleza? Ó, então tá aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Fazer um previewzinho. E tá aqui, gente. A gente tem aqui agora, ó. Olha ali, ó. Onde tem a freada, tem menos reflexo. Foi isso que a gente fez, ó. Legal? Então a gente já tá com o nosso asfalto já mais realista ainda, né, gente? Uma outra coisa que eu vou fazer que eu não tô muito contente é com a cor dessa faixa aqui, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. E a faixa branca é esse cara aqui, lembra? E o que a gente fez nele, gente? A gente só mexeu no RGB Level. Eu vou voltar ele a ser 1, beleza? Eu vou criar aqui em Maps um Corona Color Correct, beleza? E vou colocar esse cara aqui no Input. Vou tirar esse aqui. E vou colocar ele aqui no Insight Color. E vou colocar ele no Color 2. E agora eu vou deixar ele branco, não mudando lá no coisa, e vou mudar aqui. Talvez no Gama. 3, 4, 5, tá? Pra ficar da cor da faixa que eu quero, tá? Brightness 1. Eu acho que fica mais homogêneo, assim, sabe? Se a gente for fazer um render agora, ó. Vamos ver como é que tá ficando. Pronto. Acho que ele tá tudo mais homogêneo agora. E é legal que agora foi adicionado ainda melhor as manchas que a gente colocou. Como ele tá todo mais branco, o que era mais escuro adicionou e ficou ainda melhor. Beleza? Isso aqui é só um detalhe que não precisava ter feito também, tá, gente? Mas só pra você saber que tem algumas maneiras de ajustar. E daí agora eu acabei de fazendo das duas pra você ver. Tá bem legal, olha só. Cheio de mancha, tá bem realista. A gente vem aqui bem pertinho pra mostrar que a gente usou um noise aqui pra adicionar isso. A gente não vai ter nenhum render assim pertinho, né? Mas é só pra você notar que sim. Tô feliz, tô mostrando aqui isso aqui porque eu tô contente com o resultado. Vamos lá, gente, é isso aqui pra você adicionar, então. Essas manchas, esses tanto freadas quanto qualquer outra coisa que você queira adicionar de mapa, você vai pegar às vezes um JPEG que você viu lá, puta, aqui tem uma coisa bem legal de asfalto, vai adicionando. E daí você pode criar mais o VW Maps. Você pode criar no Map 3, por exemplo, daí cria um VW Map no 3 para adicionar uma outra textura. E assim você vai adicionando várias texturas no Composite e também no VW ali para você poder ir cuidando para que cada mapeamento fique bem certinho, tá bom? Quero ver você fazer isso aí, vamos dar ali, fazer um asfalto super, hiper realista. Uma outra coisa que a gente pode fazer, tudo que a gente criou para uma rua reta, né? Eu queria mostrar como que a gente vai converter isso tudo para fazer um cruzamento, por exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, ficou bem legal o nosso asfalto e tal, eu vou até fechar aqui e o render também. Tudo que a gente tem aqui, eu só quero dizer que a gente pode aproveitar isso, tá? Então, beleza, a gente tem isso aqui. Vamos lá, vamos dizer que eu quero criar aqui ó, um cruzamento, tá? Vou fazer aqui de algum jeito, deixa eu ver aqui qual é o melhor jeito de fazer isso. Não existe melhor jeito, né? Vamos dizer que a gente vai ter uma rua de 6 metros, então vamos dizer que eu quero aqui ó, 18 por 18 metros. Vou dividir aqui 3 por 3, que daí a gente vai ter esse nosso cruzamento aqui, beleza? Vamos lá, eu vou fazer uma linha, tô usando esse plane aqui só de base, tá? Pra pegar aqui ó, e usar o snap. Vamos lá, aqui. Vou criar o cruzamento aqui, tá? Opa, close, yes. Tem que cuidar que quando você está criando uma linha, ele pode criar essa curva aqui, né? É só você selecionar o vértice, né? Clicar com o botão direito e colocar corner. Beleza, vai ficar retinho, tá? Legal, então eu posso deletar esse plane aqui agora. Beleza, vou até colocar ele aqui no meiozinho, ó. 0, 0, 0, 0, 0, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu posso até pegar isso aqui, ó. Quero dizer aqui que eu quero mais 600 para cima. Esse aqui menos 600.
Só para ficar mais espaço de rua, tá, gente? Menos 600 e aqui no X mais 600. Beleza. Fechou. O que eu vou fazer agora? Deixa eu mudar a cor, porque ela tá uma cor invisível, né? Vou botar aqui a cor azul. Beleza. Vou selecionar esses vértices que tem aqui na ponta. Pra quê? Pra gente poder dar um fillet. Vamos dar um fillet aqui de 2 metros. Tá? Pra ter essa curvinha aqui. Fechou? Aqui em Interpolation, porque tá tudo meio facetado aqui, ó, eu vou botar em Adaptative, vai ficar bem redondinho, beleza? Então beleza, olha só, a gente tem aqui a nossa rua reta e uma rua de cruzamento, né? O que eu vou fazer com isso aqui, gente? Eu vou converter isso para poly, vou selecionar isso aqui, vou dar aquele insert que a gente deu mesmo lá, quanto é que foi? 15? Pode ser 15, tá? Eu vou dar um bevel de 2 e menos 5 aqui. Ok? Beleza. A gente tem esse cavadinho aqui do cantinho. Só que eu quero arredondar isso aqui, né? Então eu posso selecionar qualquer linha dessa aqui, ó, e dar um loop. Pum! Ah! Desgramado, não deu. Ele deveria dar um loop aqui. Tudo bem, não quer dar um loop, não dá. Vou mostrar outro jeito que a gente pode fazer. Pode selecionar a face e com o Ctrl apertado você seleciona a linha, ó. Tou. Ele transforma a seleção da face nas linhas. Pronto, tá resolvido o problema. Agora o que você vai fazer? Dá um chanfro, lembra? Tum. Depois você vai aumentar o chanfro aqui para um tanto assim, mais ou menos. Vamos botar mais divisões aqui, ó. 2, 3, beleza? Legal. Então ficou arredondadinho também, ó. Beleza? Então que massa, a gente já tem a modelagem aqui, né, de um cruzamento. E o que a gente vai fazer, na verdade, gente, agora? Vou desligar isso aqui. Eu vou pegar os elementos que eu tinha aqui e vou usar eles. Eu já tenho uma faixa de pedestre, então, pô, eu posso pegar essa faixa de pedestres aqui, ó, e colocar ela aqui, certo? Vou duplicar ela aqui, ó. Cópia. Selecionar essas duas. Virar aqui, ó, fazer um cruzamento. Legal, já tem faixa de pedestre. A linha aqui em volta, vamos lá. A gente pode fazer de algumas maneiras, né? Primeiro vou fazer essa linha de centro aqui, ó. Vou pegar esses caras aqui, ó. Vou dar um detach. Vou chamar faixas amarelas, tá? Vou até deletar esses aqui. Esses caras aqui, vamos lá. Vamos botar bem aqui no meio e tal, né? Nem precisa desse aqui. Centro, beleza. Vamos lá, vou copiar essas faixas aqui pra cá também. Em cópia, porque depois eu vou ter que atachar tudo, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo em cópia. Aqui no meio também, legal. Vamos fazer essa aqui da bordinha. Como é que a gente poderia fazer isso, gente? A gente poderia também selecionar a face, tá? Com o Ctrl apertado, vou selecionar a linha, tá? Eu vou criar um Create Shape from Selection, vou criar uma linha a partir dessa seleção. Vou chamar de faixa contorno, beleza? O que ela fez? Ela pegou os cantos aqui, ó, e fez smooth, né? Vou selecionar os cantos e vou clicar com o botão direito, vou colocar corner, pronto, virou corner. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu não quero essa linha exatamente aqui, eu quero afastar ela um pouco, então eu posso selecionar a linha mesmo, todas elas, né? Ou até a linha inteira, eu acho que vai ficar mais fácil da gente fazer isso. Porque daí a gente pode dar esse outline aqui, tá? Vou até ver a vista de topo. E nesse outline eu posso trazer ela pra cá, ó. Aqui vai ser o final. Tudo bem, eu posso fazer isso duas vezes. Eu posso fazer isso aqui, eu vou fazer uma da espessura certinho. Eu vou fazer com poly já. E outra, mais ou menos aqui, que seria a espessura. Vamos trazer um pouquinho aqui de novo. Volta lá. Eita, perdi tudo aqui. Vamos fazer de novo. Fazer uma aqui no finalzinho. E fazer mais um outline aqui com a espessura da faixa. Fechou? E essa aqui eu já tenho deleto. Então agora eu tenho essa outra faixa aqui, ó. Que eu vou fazer o quê? Vim aqui. Converter para polígono. Vou dar um shell aqui nesse negócio. Não é esse aqui, é um shell. Às vezes quer ser muito rápido. Shell, pode botar aqui de 40 de altura também. Fechou? A gente tem a faixa amarelinha aqui já, ó. Se eu quiser interromper ela aqui certinho, né? A gente pode converter isso aqui para polígono.
selecionar isso aqui tudo. Vamos vir aqui a dar um slice plane, dar uma rotacionada aqui, ó. Vamos dizer que eu quero até aqui, pode cortar, slice, até aqui, slice, aqui, slice, vamos lá, do outro lado aqui, slice, vamos rotacionar 90 graus, tô cortando, tá, gente? Dando um cut aqui, ó, um slice. Eu tô cortando tudo que está selecionado em vermelho ali, que é a nossa faixa, beleza? Slice. Vamos lá. Posso vir aqui, ó. Mais um slice. E aqui mais um slice. Último. Fechou. O que eu posso fazer agora é pegar esses polígonos que estavam aqui no meio da faixa e deletar, né? Só para nossa faixa ser interrompida ali, tá vendo? Deleta aqui, deleta aqui, deleta aqui. Fechou, gente. Por capricho. Ó, acho que ficou uma faixinha ali que ficou faltando aí. Posso vir aqui e deletar isso aqui. Não era o que eu queria. Não devia ter passado isso. Não sei. Vista de cima a gente não viu, mas passou. Aqui, passou também? Passou. Aqui, ó. Deleta aqui. Deleta aqui. Deletou, deletou, deletou. Aqui ainda também ficou um pedacinho, ó. Fechou. Agora a gente tem a nossa faixa. E daí eu vou pegar essa faixa amarela aqui, ó, e vou dar um attach nesse cara aqui, porque são faixa amarela. As faixas de pedestre eu vou adicionar com essa e com essa. Fechou? Então a gente tem a faixa de pedestre, deixa eu ver a faixa amarela. Ah, tem que adicionar todas elas, né? Porque eu só tenho essa aqui. Vamos dar um attach aqui, ó. Esse cara. Esse. Pronto. Já temos a nossa rua modelada, né, gente? Agora vamos às texturas. A primeira coisa mais legal que a gente pode fazer é simplesmente pegar o asfalto que a gente já tinha e copiar os dois UVW Maps que a gente tinha nela, colocar nesse asfalto, né? Paste. Beleza, então a gente tem tanto do mapa 2 quanto do mapa 1 já agora nesse asfalto novo. Posso até deletar aqui, ó. Vou pegar com a pipeta aqui agora, ó. Vou fazer o que, gente? Ó, os Corona Distance, eles estão desse jeito, por quê? Porque nos Distance, ó, foi deletado algumas coisas. Então eu vou deletar a faixa de pedestre e vou adicionar a faixa amarela. Pronto. Tá? É isso que aconteceu. Nesse outro aqui, ó, foi deletado aqui, tem que adicionar a faixa amarela também. Pronto. Show. E aqui tem mais, né? No Corona Distance foi deletada a faixa amarela, eu vou adicionar. Beleza, faixa amarela. E no outro não precisa, porque o outro tá tudo certo. Tá aqui, faixa de pedestre. Pronto, agora temos o nosso material aqui aplicado. Aplicado não, vamos aplicar agora. Pô, apliquei. Gente, então na verdade a gente pegou todas as propriedades do outro asfalto que a gente tinha e colocou nessa modelagem nova. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Vou renderizar. Tá aí, ó. Tudo funcionando igualzinho, gente. Por quê? Porque a gente tá fazendo isso aqui, ó, de uma maneira inteligente. A gente tá utilizando o Corona Distance, a gente tá fazendo algumas coisas que realmente estão fazendo com que, ó, olha que massa. Tá vendo? As faixas continuam aqui e no meio do cruzamento tá tudo aqui, ó. Pô. Massa. Tem uns pontinhos amarelos aqui, ó, que eu nem contava que tava acontecendo. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, gente. Se eu pegar só isso aqui, deixa eu ver se tem algum vértice solto aqui. Não, não tem. Tô achando bem estranho. Uma coisa que eu posso fazer agora é pegar essas pontas aqui, ó, e fechar. Vim aqui dar um cap. Será que é por isso? Duvido, tá? Mas vamos lá. Não custa tentar, né? Tava aparecendo uns pontinhos amarelos aqui, tá vendo? Ó, sumiu. Era isso mesmo. Por algum motivo, tava aberto aqui as nossas faixas e daí tava vazando aqui pra algum lugar. Mas a gente acabou de fechar e tá tudo funcionando aí, ó. Nós temos aqui, ó, novamente um asfalto bem realista de um cruzamento. Você vai poder fazer aí e testar essa composição inteira de materiais, né? O mais legal é isso, você tendo feito uma vez dessa maneira, fica fácil você levar para outras ruas. Às vezes você tem
uma quadra inteira onde tem vários cruzamentos e tal. Então você pode pegar essa mesma textura, aplicar no cruzamento inteiro, atacha todas as faixas de pedestres ou faixas brancas que você tenha, dá um attach em todas as faixas amarelas que você tem e automaticamente já vai estar tudo texturizado utilizando essa forma simples, beleza, gente? Eu acho que para esse conjunto de aulas de asfalto aqui, a gente terminou então. E agora a gente vai ver mais algumas coisas que a gente pode fazer, né? Eu tenho algumas aulas ainda de asfalto com poça de água e tudo mais. E é o que a gente vai ver daqui pra frente. E outros materiais avançados que vão te ajudar bastante. Mas, de novo, eu só quero repetir, o mais importante de tudo isso aqui, tudo que a gente tá vendo, é você entender como funciona o Composite, é você entender como funciona o Corona Distance, tá? É você entender como funciona o Corona Color Correct, é você entender cada um dos nós que a gente acrescentou aqui, que você entenda como que ele foi usado para uma determinada coisa. Mas se você entender como eu tentei te explicar aqui, para que cada um deles serve e como ele funciona, os layers, como que eles acrescentam em cima do outro e faz essas coisas, fica muito mais fácil para depois você ter uma ideia, tipo, por exemplo, a gente aprendeu a fazer isso aqui no asfalto, mas olha só, por que não utilizar, por exemplo, você quer fazer uma parede e você quer uma rachadura na parede. Pronto, é só você usar a textura de parede, você vai lá no Composite e coloca a rachadura, ou a mancha na parede, ou tudo que você quiser, né? Então, é infinitas as possibilidades. Isso que é o mais legal da ferramenta, é você saber dominar o que aquele nó faz exatamente, no material nesse caso, e daí você pode utilizar em diversas outras possibilidades, beleza? Eu queria dar mais uma última finalizada aqui nesse asfalto que a gente fez, colocando algumas partes mais úmidas e molhadas nele, para dar esse aspecto realmente mais natural no asfalto, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem esse render, que foi o resultado da soma dessas aulas que a gente fez agora, né, do asfalto. E eu queria de uma maneira bem simples, rápida e eficiente, a gente mostrar que ele está molhado. E se a gente for pensar, a maneira mais fácil de a gente fazer isso é mudando o reflexo, né? Porque o que muda quando alguma coisa tá molhada ou não tá? A coisa que a gente mais percebe é que ela fica mais brilhante, né? Ou não. Então, saiba disso. Então, quando a gente quiser deixar uma coisa com aspecto de molhado, é só aumentar o reflexo, deixar o reflexo com o gloss cada vez mais perto de 1, vai ficando cada vez mais brilhante e vai dando esse aspecto de molhado, né? E como é que a gente podia fazer isso aqui nesse material, tá? A gente tem um material prontinho aqui, a gente vai mexer somente no mapa de reflexo, tá? E o reflexo tá aqui no Glossiness, né? Só no mapa de Glossiness, tá? Eu vou criar aqui, gente, no Composite, mais um layer, tá? E nesse layer, eu vou criar um noise. E o noise, ele vem bem assim, parece até que tá com blur, né? Porque os tons entre preto e branco, eles estão bem distantes, então ele fica essas nuances assim bem leves. E para mostrar mais molhado isso aqui, eu vou precisar deixar com mais contraste, tá? E como é que a gente deixa esse noise com mais contraste? Lembra que é só aproximar esses dois valores de high e de low, né? Então eu vou começar aqui colocando o low, eu vou subir ele para 0,45 e o high 0,65. Ele já deu aqui um aspecto mais contrastado. Vamos ver como é que isso aqui ficaria no reflexo do asfalto. É o que a gente vai ver agora no preview. Se a gente só pegar o Composite aqui, obviamente, lembrando de que não deixar no normal, porque senão todo o reflexo da cena vai se basear somente nisso. E na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero deixar em Lighten, né? Porque eu quero que ele pegue só as partes claras, ou seja, que ele pegue só as partes com mais brilho do que o asfalto já tem. Vamos dar um preview aqui para ver como é que tá ficando. Olha só que legal, e ele já criou aí várias pocinhas de água, tá? Só que ficou fake ainda porque parece uma onça pintada, né? Pra gente aumentar o tamanho dessas poças, a gente pode só pegar aqui então o mapa do noise e aumentar aqui em size, ó. Outra coisa que a gente pode fazer é mudar ele para fractal, tá? Ele vai ter umas
umas nuances um pouquinho melhores, assim, de acabamento da poça, né? Vai ter, tá vendo, ó? Fica mais falhadinho, assim, fica mais parecendo poça mesmo. E agora eu acho que a única coisa que a gente precisa mudar é o tamanho, porque tá com 63, vamos botar aqui a 200 pra ver. Dá uns poços maiores, tá vendo? 300. Olha que legal. Então agora sim parece que a gente tem um asfalto com áreas mais molhadas, áreas menos molhadas. Só que eu acho que ainda tá forte, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no Composite e nesse Layer 3 que a gente adicionou, botar ele mais fraco. A opacidade podia botar em 50, por exemplo, ó. Até em 10 se quisesse. Daí o que ia acontecer? Ele vai ter umas manchas ali de mais reflexo, mas talvez não dê pra perceber que são poças, né? 30. Olha que legal. A gente tem aqui umas poças que deixaram as áreas mais molhadas, tá vendo? E que somaram isso no asfalto, tá? Então realmente a gente pode ir trabalhando um pouquinho tanto com essa opacidade e se quiser também deixar bem aqui em 100% também dá. Só que o que vai acontecer? A gente vai até chegar a ver a água aqui, ó, né? E outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, pegar aqui e a gente tá aproximando eles do meio, né? Mas se, por exemplo, a gente quer mais partes secas, então a gente aumenta esse low, 0,65. E daí o height a gente 0,8. E o que acontece? As nossas poças vão ficando menorzinhas, né? Dá pra ver isso aqui no mapa certinho. Se a gente quer poças maiores, a gente vai deixar isso aqui 0,3. Tudo uma área mais molhada e 0,5 aqui talvez. 0,5. Então olha só o tamanho das poças que a gente tem. E pouca área seca, tá vendo? Eu acho que o que tava antes, que era 0,45. Ó, e tem outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Uma poça d'água, ela tem a parte da água mesmo, né? Tem a parte seca. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, 0,46, tá? Ou seja, a diferença entre um e o outro é quase nada. A gente quase não tem borda, tá vendo? A borda tá de 1 só, de 0,45 para 0,46. E daí a gente tem uma borda muito pequena, mas uma poça d'água geralmente deixa aquela parte molhada, né? Então por isso é importante deixar assim, aqui por exemplo, 0,55. Olha só, esse degradê ficou maior. 0,65 ficou maior ainda, tá? Então às vezes depende da referência que você está usando, se você quiser uma estrada mais molhada, menos molhada, uma poça mais nítida, menos nítida, é só você mexer aqui na aproximação desses dois valores e a gente acabou de fazer isso simplesmente colocando um mapa de noise aqui no nosso asfalto. E olha só que bacana, a gente tem aí um asfalto com poças de água para ser acrescentado, só criando mais um layer no Composite, beleza? Uou, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham captado a importância de cada ferramenta que a gente utilizou aqui, cada material, cada maneira de somar, né, os nodes, e a gente vai criando um material realista. Você viu como é fácil? É simples. A única coisa que a gente precisa entender é como funcionam as coisas para poder montar como um Lego e no final a gente ter uma obra de arte como essa que você vai criar, eu tenho certeza. Me marque nas suas imagens com os seus novos asfaltos, texturas magníficas que você vai criar a partir de coisas básicas como essa que eu te ensinei aqui, tá? Se você gostou do vídeo, curte aqui e, para não deixar de lhe dizer, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhum tutorial que eu posto aqui todas as semanas, beleza, gente? Dá-lhe render, me marca no Instagram, @AnderAlencar, que eu quero ver o resultado do seu render.